Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo agora. Esse é o nosso primeiro podcast, né? E hoje nós estamos aqui reunidos com nossos pastores para falar sobre um assunto muito bacana para você, sobre fé e conversão, né? Nós vamos bater um bate-papo aqui, como você nunca viu antes, e você vai se surpreender com as histórias que saem daqui e pode rir, não é não, Dorival? Verdade. Eu sou o Williams e eu estou aqui ao meu lado, está o nosso pastor da nossa igreja, pastor Eude. Do outro lado da mesa nós temos o nosso pastor Jair e também o nosso amigo pastor Dorival. E aí, pessoal, tudo bem? Pode crer. Por que só ele chamou de amigo? Ué, foi introdução, né? Porque eu dei um dinheiro pra ele, né? É, tá certo. Na verdade, assim, eu queria começar esse podcast falando também para todo mundo que está assistindo, né? Eu acho que isso aqui é uma iniciativa nossa, principalmente para poder divulgar, acho que coisas que as pessoas têm interesse de saber, de uma forma diferente também de aplicar, né? Não só como aulas, mas também como uma conversa, às vezes um café da tarde, às vezes, né, um café da manhã, né? Algo que realmente agregue isso na vida das pessoas de uma forma diferente, que as pessoas consigam conhecer os convidados que vão vir aqui de uma forma diferente e abstrair de ensinamentos e conhecer coisas novas dessas pessoas e conseguir aplicar no seu dia a dia, né? E hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre fé, aplicação de fé. E o nosso versículo básico que era, Débora? Efésios 2, 8 a 10. Efésios 2. Efésios 2, 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10, esse é o nosso versículo base que nós temos aí para começar. E eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje, né? Como é sobre fé e sobre conversão, né? Eu sei que Jesus, quando nós abrimos nosso coração para o Senhor, nós temos que ter fé nele, e é essa fé que nos transforma dia a dia. E eu queria saber de vocês como que foi o seu início de conversão, como que vocês se converteram, né? Praticamente, desde pequeno, a minha mãe, né, a nossa mãe, tinha aquele hábito, né, o costume de nos levar para a igreja. Eu lembro da minha infância, indo na igreja batista lá em Mato Grosso. Né, a gente andava um tempinho, né, ali, até chegar nessa igreja. E começou dali. E aí depois nós fomos para a Bahia, não tinha igreja lá, não tinha ninguém para começar um trabalho. Então vamos para São Paulo. Em 1970 nós chegamos aqui em São Paulo. Minha mãe procurou uma igreja, achou a igreja batista Presidente Altino. Era o pastor Paulo Volk e a esposa Júlia. E foi lá que eu ganhei a minha primeira Bíblia. Você tem ela até hoje? Eu creio que eu tenho, está guardada em algum lugar naquela casa minha, tem um monte de Bíblia lá, deve estar guardada. E foi onde eu me interessei muito pela palavra de Deus e comecei a ler mesmo. E a minha fé, ela veio devido a essa leitura da palavra e também, né, os ensinamentos da nossa mãe. A nossa mãe teve um papel muito importante em nossas vidas, em nossas conversões. Ela foi a pessoa que insistiu muito. Porque o que eu me lembro, assim, que nós chegamos aqui em Carapicuíba em 76, e ela já ingressou na igreja, a primeira igreja batista aqui de Carapicuíba, ali na Autonomia, na Inocêncio Seráfico. Aí nós começamos ali, nós não se envolvia muito com o pessoal, o pessoalzinho meio, assim, mais rico que nós, no sentido, assim, né, de posses, então a gente fica meio afastado, mas com 15 anos eu me batizei. Então foi praticamente assim, não foi uma conversão assim de repente você escuta uma mensagem, a pessoa faz o apelo e você levanta a mão e se converte. A minha conversão foi uma questão de, né, andando nos princípios, os ensinamentos, né, da palavra de Deus, do que minha mãe, né, e meu pai falou para nós, nos ensinou. Então a gente foi entendendo, né? E eu creio que isso foi um fundamento muito importante para nós. Para a minha vida, principalmente. E quantos anos você tinha, Doro? Quando me batizei, eu tinha 15 anos. 15 anos? É. Mas você já tinha consciência da fé, de ser cristão? Com certeza. Apesar que quando a gente é adolescente, a gente tem fé, mas não é aquela fé, vamos dizer assim,
que vence qualquer tipo de coisa, né? Uma fé meia assim de crer em Jesus, né? De salvação, porque a gente é ensinado, na Igreja Batista ensina muito sobre isso, salvação, né? De eternidade, de você morar no céu. E tudo que faz na Igreja Batista é voltado para isso, né? Para evangelismo, para o arrependimento do pecador. Então você acaba compreendendo isso e assimilando isso e traz para a sua vida. Então, mas a minha fé não era aquela fé inabalável, né? Como é hoje. Lógico que antigamente eu era muito mais frágil em relação, porque adolescente, jovem, se você pensa que o mundo de hoje é diferente do mundo dos anos 70, 80, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua, né, o seu chamariz, tudo tem o seu jeito, né? Então, tem a sua forma de pecar, né? Tudo leva... O pecado não muda, né? Só muda, vamos dizer assim, o tempo, a época, talvez os personagens, mas os pecados são os mesmos, né? Sempre assim. E hoje eu estou aí, né? Firme e forte. Oi? Na verdade, a minha história se confunde com a história do Dorival, né? Nós somos irmãos e eu só quero acrescentar algumas coisas. Por que a gente fala tanto da nossa mãe? Porque da década de 1970, quando nós chegamos aqui em São Paulo, primeiro ela casou no Mato Grosso do Sul, em 61. Nasceu a Diná e o Dorival, aí ela foi para a Bahia, meu pai levou ela para a Bahia. Na Bahia nasceu eu, Jair e uma menina que morreu, nasceu morta. Aí, quando nasceu o Jair, ela foi para o Mato Grosso do Sul de novo, já grávida do Vilinha. Aí nasceu lá o Vilinha, e quando ele tinha alguns meses, vieram aqui para São Paulo. Inclusive, ele foi registrado aqui em Barueri, o registro de nascimento dele. Aí, de 70, meu pai estava na igreja com minha mãe, até 70. Quando ele chegou aqui em 70, meu pai se afastou da igreja. Ele ficou de 1970 a 1980 fora da igreja. Ele não bebia, ele não fumava, ele não fazia nada que o mundo faz, mas ele não tinha compromisso com a igreja. Então, nesse período de 10 anos, quem nos levava para a igreja era a nossa mãe. Então, ela nos incentivava, ela falava, ela chamava. Quando a gente não queria ir, ela chamava os jovens da igreja para ir atrás da gente, né? Lá, principalmente aqui em Carapicuíba. E aí nós fomos conhecendo a palavra de Deus. Eu me lembro de coisas de 71, 72, que a gente via na igreja, vídeos missionários, e aí nós fomos conhecendo a palavra de Deus. Então, nossa conversão, ela não foi assim uma conversão assim, vamos dizer assim... instantânea. Não, igual muitos têm aí, por exemplo, nossa, fulano matou, roubou e tal, e de repente ele se converteu, ou então era usuário de drogas, e de repente nossa conversão foi aos poucos, né? Deus foi falando conosco, Deus foi nos orientando. É um processo, né? É um processo, e a nossa mãe foi nos ensinando, nos incentivando, ela sempre nos incentivou. Aí quando o nosso pai voltou para a igreja, em 79 ele sofreu um acidente, Deus quebrou ele, quebrou mesmo, porque a perna dele foi totalmente esmagada por uma empilhadeira. Aí ele reconheceu que ele precisava de Deus. E aí, em 1970, quando ele estava já podendo andar de muleta, 1980, ele começou a ir para a igreja junto com minha mãe. E aí foi que nós tivemos mais força ainda para poder ir para a igreja, porque agora eram os dois que nos incentivavam. Em 82... ele abriu um trabalho na nossa casa, porque a gente morava muito longe da igreja, né? E a gente precisava se deslocar, e era 5 crianças, já era adolescente nessa época, pré-adolescente. E ele abriu um trabalho em casa para a gente ter mais facilidade de participar do culto. Aí começou o trabalho lá, a gente trabalhava e ia para o culto no domingo à noite. Em 82, eu comecei a sentir o chamado para o ministério. Conversando com a pessoa e tal, uma jovem da igreja, falei para ela que meu sonho era ser pastor e tal, não sabia o que era direito, não sabia como que era, mas eu tinha esse sonho. E aí, em 85, eu tomei a decisão de me batizar. A minha profissão de fé foi o meu batismo. Foi no dia do meu batismo, eu falei para Deus, como eu não tive assim uma conversão bombástica, eu queria falar essa palavra, bombástica, então eu quero proferir no meu batismo que eu creio em Ti, que eu sou salvo, que eu quero viver para Ti. Então, eu batizei no dia 1º de setembro de 1985. Então, a minha fé,
naquele momento era só uma fé salvífica. Eu tinha uma fé que me levou a Jesus, que me levou para Cristo, e eu fui salvo. Então, eu não esqueço do meu batismo, porque foi uma coisa que me marcou. Dia 1º de setembro de 1985, que foi o dia que eu falei que eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É isso. E você, Jair? Eu? Jair já não se lembra mais. Tô brincando. Eu tenho muitos problemas de memória, mas... Eu quero data, viu? Quero... Aí pronto. É difícil datar os acontecimentos, porque eu olho muito pro coração, né, porque eu estou sentindo, não pra data, né? Aquilo que me sente é que me marca, não. E eu não marco isso com data. A gente foi arrastado pela minha mãe para a igreja. A mamãe sempre teve uma preocupação muito dos filhos dela estarem indo para a igreja. Eles estão indo para a igreja, não está fazendo coisa errada, né? Essa era a preocupação dela, né? Que é ler do engano, porque, né, o ir para a igreja não te faz um crente, assim como ir num estábulo não te faz um cavalo. O que te faz crente é Jesus Cristo, é a conversão a Jesus Cristo. Então ela literalmente arrastava nós. Ela arrastava, e se não fosse, apanhava. E às vezes, quando a gente começava a desanimar, ela trazia os jovens da igreja para levar a gente para a igreja, né? Para vir atrás da gente. E nesse processo todo, da mamãe arrastando a gente para a igreja, depois meu papai se voltou para Jesus, abrimos um trabalho em casa, e da nossa casa alugamos uma casa, acho que perto de Sementinha, né? Foi. Cresceu, já não comportava mais a casa do meu pai. Éramos uma congregação da primeira Igreja Batista de Carapicuíba, do pastor Rodrigo. Fomos para essa casa, depois dessa casa nós fomos para um salão onde funcionava uma igreja batista regular. Eles cederam, acho que a convenção comprou esse salão, e a gente começou a se reunir lá. E quem assumiu essa igreja foi o pastor Marcionilo. Acho que ele veio lá do Amazonas e veio para cá e assumiu essa igreja. A convenção aqui da Associação de Batistas, Pastores Batistas, passou essa igreja para ele. E um dia estava passando um filme lá, O Inferno em Chamas. Isso é para quem é da década de 90, 80, conhece muito. Né? O Inferno em Chamas. Tem duas versões, né? Tem. Tem, mas as duas versões que você assistiu hoje, assista, vale a pena. Para você rir um pouco. Acho que foi, se não me engano, esse filme acho que passou, foi na Igreja Batista regular, não foi? Do pastor Gasparinho. Acho que foi. Foi. Isso, foi Não no foi pastor Gasparinho. Não foi na Presbiteriana, não, né? Do Mateus. Não, foi aqui em cima, perto da Foi no Gasparino, eu lembro. Aí, Você voltou transtornado. o filho do pastor foi, quando fez apelo, eu andava muito com ele, o nome dele é Davi, ele foi para frente chorando. Do pastor Marcionilo. Pastor Marcionilo. Aí eu falei, ele foi, eu também vou. Quem é que não quer Jesus para fugir daquele buraco? Aí eu fui, né? Quem quer aceitar Jesus? Eu levantei minha mãozinha. E quem anotou isso, sabe quem foi? Foi minha mãe. Agora você é crente. Agora você não pode fazer mais nada de errado. Agora você vai ter que fazer valer aquilo que você fez lá. Você levantou a mãozinha? Agora você vai ter que virar crente. Não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder... Agora você tem que ir para a igreja todo domingo. Ela me cobrava. Começou a me cobrar. Aí eu entrava numa espécie de... Mas não é Deus que tem que mudar ou eu que tenho que mudar? Eu tinha esses pensamentos. Sim. Eu que tenho que mudar ou Deus me muda? A graça. Aí... Dá um banho no porco. Eu ia para a igreja todo domingo, né? Para fazer valer. Eu tinha que fazer valer aquela decisão minha. Eu tinha que fazer valer. Então, eu tinha que ir todo domingo para a igreja. Participava, né, do culto de manhã, escola bíblica dominical. Depois tinha os jovens, os adolescentes à tarde. Aí depois tinha o culto à noite. E vim nessa toada. Até que um dia eu decidi batizar. E Igreja Batista, antes de batizar, você tem uma classe
Catecúmenos. Castro de catecúmenos, eles vão te ensinar sobre o batismo, o que é o batismo, por que o batismo, não sei o quê. E antes do batismo tem uma assembleia, onde você que se decidiu a batizar, você passa por uma sabatina. Eles vão te fazer pergunta. Ver se está apto, né? Ver se você compreendeu o que é batismo, se você quer mesmo aquilo. E depois, no final da sabatina, eles perguntam na assembleia se tem alguém contra aquela Igual pessoa que casamento, vai né? se batizar. Tem alguém contra o batismo do irmão Jair? E minha mãe me ameaçava. Se você não mudar, eu vou ser contra. A mamãe ameaçava. A pergunta é, você mudou? O quê? Você mudou? Não. Mamãe ameaçava. Eu falei, cara, eu vou ter que mudar, senão eu tenho que ser mais obediente. Eu tenho que ir para a igreja, eu preciso parar disso, parar daquilo, ficar... E mamãe ameaçava. E aí eu passei, eu e o Vilinha. Passei da sabatina. E passei quando perguntou se tinha alguém contra, e eu só desconfiar. Com medo da minha mãe levantar. Graças a Deus ela não se levantou. E eu me batizei. Mas teve uma vez que ela foi contra seu batismo. Eu não lembro quando foi. Ela foi contra? Foi. O Jair é Não. muito bagunceiro e é muito novo. Foi, eu lembro. Eu lembro, Jair. Ela foi contra. Tá vendo? Eu sou péssimo de memória. A mãe falou assim, o pastor Maçonilo queria batizar ele, porque você lembra como é que o pastor Maçonilo, né? É afoito, né? Bem É afoito. muito afoito. Não, Jair é uma bênção, irmão. Aí falou pra mãe, deixa ele batizar. Não, pastor, ele é muito novo. Ah, ele então, mas não passou em assembleia, não passou nada. Não, Foi tá. só uma conversa Foi informal. uma conversa. Mas Ele é muito bagunceiro. ele não mudou ainda. Ela queria que eu fosse Jesus, pô, para se batizar. Mas aí, eu me batizei, né? Dessa forma, compreendendo que era batismo, que era fé, né? Porque na Igreja Batista tem muito estudo mesmo, nas EBDs. E, além da EBD, você tinha a escola de jovens ainda, né? A escola, Tem um nome, hein? a reunião da mocidade. Treinamento, união de treinamento. União de treinamento, né, de mocidade. Então você tinha muito. Mas eu considero o momento da conversão, né, depois frequentando a igreja, aí chegou na igreja um irmão muito querido, o irmão Nelson. Ele chegou na igreja, acho que ele era de Quitaúna, ele morava aqui na Coab 2, e ele passou a frequentar a igreja batista. E ele era um homem assim muito tremendo, ele era muito doce, ele sabia conversar, ele tinha uma voz mansa, ele era cativante, né? E ele falou da experiência dele, de como ele havia entregado a vida dele para Jesus. Então aquelas palavras que ele disse naquela manhã aqueceram meu coração. Então a gente morava aqui, né, na casa do meu pai, e a igreja que a gente ia na rua aqui de cima, Igreja Batista. Que é uma igreja que começou lá em 82. Que começou lá em casa, do na casa do meu pai. E ele falou aquilo e aquilo tocou muito meu coração. E eu, no caminho da igreja para casa, que aqui não tinha essas casas, não tinha, era mato, eu parei no meio do mato, no meio do caminho, e eu olhei para cima, e eu falei com Deus, Deus, a partir de hoje, eu entrego toda a minha vida para Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ter, eu entrego para Ti. A minha vida é Tua. Então eu considero a minha conversão esse momento. Esse momento de entrega profunda, consciente, sem muita emoção, né? Muito racional, muito consciente. O apóstolo Paulo ele usa muito essa palavra, né? A consciência, o entendimento, conhecimento. Então foi algo muito profundo. E eu entreguei, e a partir dali é que minha vida realmente mudou muito. Então esse foi o meu processo de conversão. Legal que acho que o pastor comentou agora até sobre o irmão Nonô, né? Pai de vocês, sobre um processo que ele teve, né, de convencimento da fé, né?
O Espírito Santo convenceu ele conseguiu mudar e se converter. Eu acho que esse é o principal processo das nossas vidas, né? Às vezes a gente vai para a igreja, né? Eu também fui para a igreja de criança, às vezes porque minha mãe falava por conta de amigos, né? Enfim, as amizades me levavam para a igreja. Eu não tinha tanto entendimento, mas o convencimento do Espírito Santo gerado pela fé, que eu acho que fez gerar essa mudança dentro do meu coração, dentro do meu caráter, dentro da minha vida. E esse processo, acho que de fé na nossa conversão, que eu acho que faz toda a mudança, né? Eu sei que, por exemplo, a partir do momento que você realmente decide, aí que as coisas começam a valer de verdade. Que aí você vai começar a se provar em várias coisas que antigamente você não pensava tanto, né? A respeito de vários modelos de vida espiritual, por exemplo. Na verdade, uma coisa que eu queria acrescentar ao que você está falando, William, é que tem muitas pessoas que pensam assim, poxa, eu não tive uma conversão assim radical, eu não fui chorando lá na frente, eu não levantei a mão e tal, então será que a minha conversão valeu? Tem gente que tem essa dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu tenho fé mesmo de ser salvo e tal? Como é que eu sei que uma pessoa é salva? Não é só ir para a igreja, é lógico, né? Não é só fazer as coisas de crente, não é isso. Ser salvo é quando você vê que a pessoa crê em Jesus em primeiro lugar, como Senhor e Salvador, e procura, e começa a seguir a Jesus. O que Jesus falava para os discípulos? Jesus não fez um apelo para Pedro. Pedro, você quer me aceitar? Não. Só falou o quê? Segue-me. E que Jesus falou para João e Tiago? Segue-me. Então, quando você começa a seguir a Jesus, mesmo aos trancos e barrancos, e cada um tem uma história, cada um tem uma consistência, né, diante mais tranco, né? dos pecados, mesmo que você seja um seguidor aos trancos e barrancos, mas se você permanece, se você continua, né, e quer mesmo fazer a vontade de Jesus e andar nos seus caminhos, você é um salvo. As pessoas têm que entender isso, né? Eu vou na igreja porque meu pai me obriga. Continue indo, porque uma hora você vai tomar uma decisão. Sim. A gente não pode desanimar, não pode desistir por nada nesse mundo, em nome de Jesus. Viu, William? Essa questão de fé também, indo para o lado que o Eudes está falando, existem muitas pessoas que também nesse processo acabam desanimando, até pessoas que realmente se converteram de coração, mas devido a algumas falhas, porque o entendimento é achar que por você se converteu a Jesus, você não vai pecar mais, que você não vai errar mais, que você virá 100% Jesus. Anotar seu nome lá no livrinho, no caderninho. Eu creio que Deus faz isso, né? E de repente você pisar na bola, tá apagando lá, né? Então tem muita gente que tem essa dúvida, tem muita gente que fala, eu não acho que eu não consigo, eu não nasci para ser crente. Tem muitas pessoas que começam a falar até isso, que até é uma questão, né, espiritual, coisas do diabo mesmo. E essas pessoas, elas acabam muito desanimando, porque acham que acho que eu não me converti de verdade, não me converti de coração, porque ela acaba errando. Mas o que a gente tem que entender é que a nossa conversão ali, ele foi um evento na nossa vida. De repente você teve um estalo ali, que de repente você fala, eu quero Jesus na minha vida. E de repente, passou um tempo, você pecou, aconteceu uma coisa que você errou. E de repente você pode achar que, não valeu aquilo ali. Isso é mentira do diabo. Então, quando nós estamos nesse caminho, isso é um processo. É um processo onde nós, cada dia, vai se tornar semelhante a Jesus. Porque o sonho de Deus, o plano de Deus, é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E nesse processo, não fica achando que isso é uma coisa instantânea, né? Isso é um processo. Sim. Então, não podemos nos perder nesse processo. Porque se hoje de repente, você está desanimado e você não acha força, você precisa olhar para Jesus, falar, o meu propósito de vida é Ele. É Ele que eu quero. Então, não desanimar, né? Então, e nessa hora que o inimigo joga um monte de coisa, né, para abalar a sua fé, para tirar você da jogada, para tirar você do caminho. E é nessa hora que aquilo que você tem, aquele fundamento que você tem, é que vai fazer o seguinte, diabo, sai para lá, né? Eu não vou desistir desse propósito. É engraçado que, assim, se você for ver, Jesus, ele fala que a fé, ela tem quantidade, certo? Que ele fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Você falar para uma montanha, sai daqui, vai para lá, ela vai. Então, você percebe que ela tem quantidade. Às vezes as pessoas
se confundem, né? Elas vão por um período na igreja, elas estão estabelecidas na igreja, se convertem, aceitam Jesus, mas depois elas se desanimam e elas acham que tudo aquilo realmente, igual você falou, não valeu de nada. Mas pelo contrário, na verdade você tinha uma porção de fé quando você se converteu, você aceitou Jesus, você creu que o Senhor é o seu Salvador, só que por os motivos da vida essa fé foi diminuindo, né? Foi se apagando no seu coração. Não falo nem crer em Jesus, ou saber que Jesus existe, ou saber que Jesus morreu por nós, Ele nos ama, mas esse desejo de buscar Ele, de amar Ele. Então, essa fé que eu chamo uma fé de conversão, né? Que é justamente quando você decide, é aquilo que o Jair falou, quando ele estava no meio do caminho, ele decidiu, eu quero seguir Jesus. O pastor também falou quando ele se batizou, daqui para frente a minha vida é do Senhor, né? Tudo é dele, tudo é para ele. Então, essa fé é uma fé, acho que diferente de qualquer outra fé, né? Quando fala de fé de conversão, fé de decisão, é uma coisa que nos guia. Mesmo que as lutas venham, às vezes a gente vem doença, vem nos animar, situações financeiras vêm nos animar, mas essa fé é que nos baseia e fala assim, eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus, né? Isso é o que me basta. Para mim seguir ele para o resto da minha vida, né? E isso é uma coisa até interessante, queria até saber de vocês, que vocês falaram aqui referente, tipo, quando vocês estavam se convertendo, a mãe de vocês falava para os amigos da igreja, vai lá falar com meu filho, né? Eu vejo que muitas mães fazem isso comigo, por exemplo. Liga com meu filho, fala com meu filho. Isso é muito importante também. Eu acho que do aspecto cristão, você ir atrás, né, de pessoas, para você também gerar fé nas outras pessoas. Mas eu queria saber de vocês, como que foi um processo, não sei se vocês lembram disso, um processo que você às vezes chegou a desanimar, né, e esmurecer a sua fé. E como foi esse start na vida de vocês? O que foi esse start para vocês voltarem, né, a restabelecer a fé no Senhor? Aí eu lembro, faz muitos anos, eu estou com 57 agora, vou fazer 58, muitos anos. Então, eu lembro, eu batizei com 15 anos e quando deu 1980 eu comecei a trabalhar. E eu comecei a conhecer algumas pessoas na empresa. Eu estava com 16 anos e sempre chamando para alguma coisa, para isso, para aquilo outro. Sempre tirando sarro da minha cara, porque eu era jovem, era crente, sabiam que eu era crente. Foi então quando eu comecei a dar umas rateadas. Para os bailinhos do Roberto Carlos. Não, nunca fui em baile, nunca fui dessas coisas, nunca fui, mas... Eu comecei a acompanhar essas pessoas, porque toda sexta-feira eles iam para jogar sinuca, iam para o bar, né, para esse aquilo outro. E me chamava, ô Dorival, ô Neguinho, vamos lá, tal. Não precisa fazer nada não, só vai lá, né. E eu acabei, e minha mãe começou a ficar preocupada. Minha mãe só de olho. Aí o pessoal, ele... Vou te acusar. Aquele tempo tinha um tal de fazer excursão, né. O pessoal alugava um ônibus, colocava um monte de farofeiro dentro, ia para a praia. E eu dei meu nome uma vez. Aí, rapaz, eu dei meu nome santo lá nessa lista, né? Aí, o Valmir que estava fazendo isso, essa excursão. E era Valmir crente? Não. Valmir do mundo. Valmir do mundão mesmo. É colega de trabalho, né? Aí, minha mãe chegou em casa. Dorival? Quem é Isabel? Dorival falou que vai para Santos. Ele não é homem. Meu papai era assim. Meu pai era assim. Não é homem. Aí eu cheguei em casa todo feliz da vida. Você não vai, meu amigo. Eu vou. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse meu pai é brabo. Eu conheci meu pai, né? Você não vai. Aí o que aconteceu que eu não fui. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, o que eu percebi? Que esses amigos, era tudo, vamos dizer assim, era uma vida que eu gostava mais da época, era jogar bola, jogar futebol com eles. Tinha um time de futebol lá na empresa, a gente fez, até um dia que nós perdemos de 21-3 para Portuguesa, um profissional português, perdemos mesmo. Vocês eram bons, né? Bom, mas, meu, os caras eram muito bons. Então aí eu, nessas idas e vindas, né, com amizade, com o pessoal, teve um dia eu estava com 18 anos de idade, eu falei,
mas nunca deixei de ir para a igreja. Eu estava um crente meio Raimundo, sabe? Um pé na igreja, outro pé no mundo. E nessa época eu falei, esse mundo não tem nada, mano. O que eu quero com isso? Porque tudo aquilo que eu recebi de palavra, né, de conhecimento, isso bateu no meu coração. Foi aí quando eu falei, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha vida e para mim chega, né? Eu não quero esse mundo, Você, não. ou seja, você foi pela dor. Praticamente eu não sofri nada, né? Mas um conhecimento, um entendimento do mundo. O que é o mundo? O mundo, cara, é um engano. Eu vi aquelas pessoas, eles se envolvendo com bebida, se envolvendo com mulheres, e era tudo vão, é tudo vazio. Eu falava, não tem sentido a vida desse povo. Não tem sentido. Eles só vivem falando de futebol, de mulher e de trabalho. Né? Uns mundos era casado, né? Mas era como se fosse casado. Então, não tinha sentido a vida daquele povo. Mas você que se convenceu sozinho, né? Eu creio não foi que... através de ninguém. Não. O Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei, não, quero Deus. Me chega. Eu já vi o mundo daquele tempo. Você imagina agora, então. Eu vi que o mundo não tinha nada naquela época já. Eu tinha 18 anos de idade. Eu falei, eu quero Deus na minha vida. Chega. Aí foi em 82, né? Eu disse que eu passo mais a gente abriu o trabalho aqui em casa, né? A gente abriu o trabalho em casa. E você tem uma ideia... Ainda mesmo lá em casa, o culto era em casa de manhã cedo, a escola bíblica dominical, eu acordava mais cedo para jogar bola. Eu fazia parte do time da Várzea aí. 21-3, você participava do time da Várzea. Aí eu saía mais cedo. Minha mãe é o seguinte, cara. Ela tinha umas palavras que ela entrava na sua alma, né, Jair? Ela entrava no seu coração, mano. E essas palavras dela, cara, marca a gente até hoje. Então, ela era uma pessoa assim... Eu não sei, a minha mãe, ela tinha entendimento de eternidade. Ela tinha entendimento de vida eterna. Então, por isso que ela insistia com a gente, de nós sermos salvos. Então, nós estamos sem minha mãe hoje, e a gente tem a esperança de encontrar com ela, né, na eternidade. Então, a gente fala isso hoje porque ela foi um divisor de águas na nossa vida em relação à nossa vida espiritual. Então, porque eu vi que o mundo não tem nada. Então, eu senti isso na minha vida e a partir dali, eu comecei a servir a Deus, comecei a evangelizar, comecei a tocar violão, porque eu comecei a tocar violão. Atrapalhava todo mundo lá na igreja, mas eu comecei, depois o Vilinha ficava em casa, pegou o violãozinho, começou, inclusive até comprei um violão desse Valmir, né, que era o terror lá, ele não usava para nada, me vendeu, comprei e comecei, né, a tocar. E depois o Vilinha pegou o violão, ficou melhor do que eu, né? Então a gente eu decidi na minha vida servir a Cristo nessa época, com 18 anos de idade, não me arrependo e Deus só tem me abençoado. Amém. Esse processo que você está falando aí, Teodoro, em relação ao processo de conversão, uma coisa que eu acho legal, principalmente da juventude de hoje, a amizade ela serve tanto para abalar a sua fé quanto para construir sua fé, né? Existem amizades que constroem a sua fé, que te ajudam, né? Eu já tive momentos que amigos tipo me ergueram, me exortaram e falaram, cara, você precisa ir para o caminho, mas teve momentos que também tem amizades que te levam para o caminho do mal. Às vezes não é nem porque você está fazendo algo de errado, mas só por você estar naquele ambiente que não gera como posso falar, um reforço espiritual para você, você acaba, acho que, destabilizando. Isso é até uma coisa legal que eu acho que a gente deve manter, que assim, quando você se converte, quando você aceita Jesus, né, não quer dizer que você tem que largar todas as suas amizades. Pelo contrário, né, agora é o momento que você tem que ser influência para todos eles. Com certeza. Né? Você deve mostrar aquilo que Jesus, aquilo que você proferiu em fé, que Jesus ele é a pessoa da sua vida. Né? E você mostrar para essas amizades que Jesus mudou a sua vida e juntos, né, podemos também crer em algo e fazer e construir algo muito maior do que nós somos. Acho que é isso que é interessante. Quando a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a juventude, nas amizades, nossas amizades. Tanto a amizade boa
né, quanto a amizade ruim. A amizade boa, você vai se entregar a ela e ela vai vir até você e vai te construir, né? Vai te exortar com amor, vai falar para você, vai fazer você crescer junto, vai chorar junto com você, né? Vai pegar na sua mão e vai te ensinar, né, o crescimento espiritual que você precisa ter. Mas também existe outro lado, que são as amizades ruins, que às vezes você fala, poxa, não tem nada a ver, né? Eu ir lá, não tem nada a ver, eu estar ali, mas aquilo tem tudo a ver com a sua fé, com o seu crescimento, com quem você é, com quem você é em Cristo. Isso é uma coisa que né, acho que faz um diferencial nas nossas vidas. O que vocês acham? As amizades, elas exercem muita influência na vida das pessoas. Eu não tive uma vida arrebentada no mundo, eu não tive... desde quando minha mãe começou a levar para a igreja, a gente sempre era meio reservado. Eu sempre fui muito tímido, eu fui começar a namorar com 19 anos de idade. Então não tive uma vida de muitos amigos do mundo, né, para poder me arrastar para toda aquela coisa de drogas, de prostituição. Então, porque como os meus irmãos mais velhos começaram nessa toada de ir para a igreja, então eu fui acompanhando eles. Desde quando minha mãe arrastava, depois livremente comecei a ir até depois, quando eu tive aquela experiência, né, de entrega de vida, e aí que eu rompi, né, com tudo mesmo e comecei a frequentar somente o círculo, né, daqueles que comungavam da mesma fé. Eu tinha mais ou menos meus 17 anos de idade. Então, não tive muitas amizades no mundo que me levasse a uma vida totalmente entregue ao mundo. Mas as amizades, elas têm muita influência. Muito mesmo. A gente, graças a Deus, a gente foi criado na igreja, então os nossos amigos todos eram crentes. E um estimulava o outro, né? Estimulava o outro a frequência no culto, a reunião em casa. A gente fazia reuniões nas casas, né? Tinha o pastor Marcionino, que ele morava ali na Rua Belém. Rua Belém. Nós íamos lá, a irmã Lourdes, que é a esposa dele, fazia uns bolinhos. Então a gente saía no hall do prédio ali, começávamos a cantar, a louvar a Deus e a evangelizar. Então essas eram as nossas amizades, e isso que nos fortaleceu. Você imagine, por exemplo, um fogo e as brasas ali. Se você afastar uma brasa daquele fogo, ela vai aos poucos, ela vai se apagando. Mas se você juntar ela de novo ali no fogo, ela volta a arder novamente. Então a amizade, ela tem um papel muito importante na vida de quem quer que seja para o bem ou seja para o mal. Minha mãe, justamente minha mãe fala assim: meu filho, anda com os bons e você vai ser um deles. Sempre meu pai e minha mãe falam: anda com os bons e você vai ser um deles. Anda com os bons. Isso até hoje ecoa na minha cabeça. Trabalhei, não ia para happy hour, não participava de nada, não conhecia nada fora da igreja. Minha vida toda praticamente foi dentro da igreja. Faltou ser canonizado, né? Então, mas o pecado está dentro da gente. Né? Tem um fato até engraçado sobre esse negócio de amizade. Quando eu tinha 19 anos, 85, dia 21 de outubro de 85, eu entrei no Correio. Trabalhar nos Correios lá na Leopoldina, naquele prédio alto. Jaguarema, né? E aí eu peguei, comecei a trabalhar lá e eu comecei a fazer amizade lá com 2 irmãos da Assembleia de Deus. Aliás, um era da Assembleia de Deus, ele era maestro da Assembleia de Deus, e o outro era pentecostal, o Joaquim, né? Sapatinho de fogo e tudo mais. É engraçado, né, para você ver como é que é a amizade. Eu me lembro, já estava falando, eu me lembrei. Como que as pessoas podem influenciar você? Se você andar com as pessoas ruins, pessoas do mundo, eles vão te levar para o mundo. Não tem jeito.
né? Então, o ambiente que você vive influencia muito você. Por que a gente insiste a gente participar das células, participar dos cultos, andar junto com os irmãos? Porque isso vai fortalecendo. É lógico, como você mesmo falou, William, a gente não pode se afastar também das pessoas do mundo, porque senão a gente não ganha eles para Jesus. É do mundo que nós ganhamos, né? Senão eles não vão se converter, não vão ser ganhos, né? E Deus vai pedir conta da gente, dessas pessoas. Sim. Então a gente não pode se afastar, mas não podemos nos influenciar ou nos deixar influenciar por eles. Aí nessa época, voltando do Correios, eu comecei a trabalhar com esses irmãos lá, o Joaquim, e como é que era o nome do outro, meu Deus? Eu só chamava ele pelo sobrenome, né? Ele era maestro. Eu comecei a ser influenciado por eles, eu comecei a dar só de social na igreja. Eu comecei a comprar só roupa social. Aí deu, hein? No Correio eles só andava de social. É porque são pentecostais, né? Eu era uma pessoa assim, igual hoje. Você queria se fazendo parte, andar com os dois social. E só você de camiseta. Você foi influenciável. Mas nós somos assim. Não tem jeito. Nós somos assim. Né? Então, por exemplo, se você entrar você está num lugar que o cara tem um Jaguar, né, William? Você vai querer ter um Jaguar, não é verdade? Lógico. Então, eu lembro quando eu entrei no Bradesco, em 83, eu fui transferido lá para o departamento de processamento de dados, que fazia cheques, né? 83? 93. Aí eu fui transferido para lá, todo mundo tinha carro, só eu que não. Aí eu falei, eu preciso comprar um carro. Aí comprei o Fusquinha, o primeiro Fusquinha. Então nós somos influenciados. É o Sim. meio, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Isso tem um papel fundamental na fé, né? Tem, com certeza. E, inclusive, quando eu comecei a trabalhar, me envolver mais nos trabalhos da igreja, né, tinha um irmão que eu andava muito com ele, era o Serginho. Ele era da nossa igreja, depois ele foi para a igreja Vida Nova. Vida Nova, tem ali do Jaguaré. Eu só fui pensar em namorada quando ele arrumou uma. Olha. Nossa, que boa Ele influência. arrumou. Eu tinha 19 anos de idade. Essa influência todo mundo queria. Por que ele arrumou? Porque senão, se eu tivesse solteiro, eu estou tendo até hoje. Aí sim eu vi. É nada, até parece. Estou falando sério. Chega uma hora, Deus, que o Espírito clama dentro de você. Para finalizar, na verdade, eu queria... Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem, né, para as pessoas que têm passado, na verdade, por dias difíceis e têm deixado, na verdade, têm estado com a sua fé abalada, né, pode-se dizer assim, por conta de vários motivos, às vezes por conta de uma doença, como a gente falou, por conta de desemprego, por conta, né, dos filhos ou por conta dos pais, enfim, vários fatores que têm desanimado. Eu queria que a gente deixasse uma mensagem para essas pessoas. A primeira mensagem que eu tenho é: siga Cristo, cara. Jesus está voltando. Essa é boa. Essa é mais forte que tem, né? Jesus está voltando. Curta então, e profunda. mas eu queria que, né, oportunidade para vocês. Olha, eu na minha experiência, né, de vida, passei por muita coisa. Nós passamos por muitas coisas, né? Como família, até mesmo família, irmãos, né, pai, mãe, e também depois do casamento, né, com esposa, filhos também. E o que eu tenho a dizer para todas as pessoas é ter convicção, essa questão de fé, porque fé é convicção, de que Deus está no controle de tudo. Não existe nada que você possa fazer a não ser crer em Deus, confiar nele, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que aconteça. É sempre isso que nós temos que entender. O pastor ministrou um tempo atrás aí, inclusive tem até uma música também que fala isso: Deus, ele continua sendo Deus, não importa a situação, não importa a circunstância, Deus nunca mudou, nunca vai mudar. Então esse é o nosso Deus, é esse Deus que está conosco, e por isso nós temos que ter essa revelação, esse entendimento. Não importa, Deus está comigo, eu pertenço a Ele, então eu estou nas mãos dEle, nada mais, nada menos.
Só me repita o que você falou, para deixar uma palavra sobre o que mesmo? Essas pessoas que estão se sentindo desanimadas agora, né? Por conta da sua fé, tá abalada. Para se animarem. Então eu vou contar o meu testemunho. Tá bom. Em 1993, eu casei com a Lina no dia 21, dia 23 de janeiro, aliás, de 93. E depois do casamento, nós começamos a passar por muitas dificuldades, muitas lutas, até mesmo antes do casamento. E eu vendo algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, isso me levou a desânimo. Por incrível que pareça, eu passei um ano, mais ou menos um ano e pouco, desanimado. Eu ia na igreja forçado, eu ia para os cultos, ficar do lado de fora, né? Eu não queria saber de ouvir a palavra, eu estava muito chateado com algumas coisas da minha vida pessoal, né? E também com algumas coisas da igreja. Eu vi que a igreja não estava bem, não estava seguindo um rumo legal, já era outro pastor, não era mais o pastor Marcionilo, né? E aí, isso foi me deixando mal, foi me deixando triste, foi me deixando para baixo. Não me afastei da igreja, não saí da igreja, não fui para outra igreja, eu continuei. Não era fácil. Eu lembro que eu ia a pulso, que eu ia na marra, que eu ia mesmo, sabe, por força mesmo, por fim das forças, né? Minha mãe não sabia de nada, eu não estava mais na casa dela, eu já era casado, mas eu continuei indo. Até que no dia 31 de março de 94, estava na igreja o pastor Robert, americano, trazendo uma série de conferências. E se eu não me engano foi no domingo, dia 31 de março de 94, ele fez uma mensagem sobre consagração, sobre entrega a Deus, e no final da mensagem cantou aquele cântico. Hoje ele te chama para restaurar, hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para dele derramar, né? Falando da aliança com Jesus. Quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente. Eu fui lá na frente e falei para Jesus: Jesus, a partir de hoje, eu vou te servir, eu vou fazer a tua vontade, eu não quero mais saber dessa situação que eu estou vivendo, de desânimo, de fraqueza espiritual, de frieza espiritual. A partir de hoje, eu entrego a minha vida a ti, né? Depois daquilo, nós começamos a buscar a Deus, e Deus começou a mudar a nossa vida, ao ponto da gente começar esse trabalho chamado Igreja Evangélica Restauração, em julho de 94. Então, não desista, não desanime. Se você está aí afastado por algum pecado, ou porque está chateado, ou porque ficou decepcionado com a igreja, com alguma coisa, não se esqueça que Jesus nunca vai deixar de te amar. E Ele está de braços abertos, esperando por você. Volte para o Senhor, volte para os caminhos do Senhor, porque vale a pena. Depois desse dia de 94, de março de 94, nunca mais me afastei do Senhor, nunca mais me desanimei, nunca mais deixei de servir a Deus. Porque eu sei que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então venha, volte para o Senhor Jesus. A Igreja Restauração está de braços abertos para esperar você e receber você. Venha, não fique aí onde você está caído, onde você está prostrado, desanimado. Volte para Jesus. Jesus te ama e Ele nunca se esqueceu de você. Volte para Ele. É essa a minha palavra para vocês. Amém. 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 Boa essa palavra. Eu também? Se você quiser falar, se não quiser, tudo bem, tranquilo. Eu só quero falar para todos que a vida cristã é uma caminhada. Não é à toa que os discípulos eram chamados do caminho, né? Jesus é o caminho. E na caminhada a gente suja os pés. Não tem como sujar os pés sem caminhar. E Jesus, ele mostra isso nos lava-pés, que todos ali tinham os pés sujos de caminhada. Então, meu querido,
você que vai ouvir esse podcast, todos nós sujamos os pés durante a caminhada. E todos nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então, se você vir para uma igreja, para a nossa igreja, qualquer igreja, a gente vai se ajoelhar e vai lavar seus pés e te ajudar na tua caminhada para que você se pareça com Jesus. É só isso. Amém. 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 Então, pessoal, tá acabando aqui hoje, né? Por hoje é só. E eu queria deixar, na verdade, uma dica para você, né? Você que está assistindo a gente, se você quiser falar um tema que você gostaria de saber, de conhecer mais, algo que né, você deseja aprender de uma forma diferente. Ou tenha dúvida, você pode colocar aqui nos comentários, pode colocar no Instagram, no Facebook. A gente vai olhar lá e a gente vai levar em consideração para os próximos episódios, tá bom? Então, tchau, fica com Deus, Deus abençoe. Até mais, meu E é nóis. Deus abençoe. Falou. Amém. Tchau. Amém. Tchau, Glória tchau. a Deus.